Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Então, essa é uma leitura bônus para as pessoas do signo de Serpente, porque na leitura que eu fiz da Serpente aí para o ano da Serpente, teve um momento que o microfone descarregou e eu não vi, então ficou em silêncio, né, o restante do vídeo. Eu já iria fazer uma leitura bônus, mas agora vamos fazer uma leitura bônus e também de retificação, né? Eu vou tirar cartas novas, vou considerar que nada acontece por acaso, vou considerar que o universo é sábio e as coisas acontecem quando tem que acontecer. Então, eu vou fazer aqui a leitura para vocês, novamente, jogando as cartas, tá bom? Então, quem está chegando agora, essa leitura é sobre o Ano Novo Chinês da Serpente de Madeira. Estou lendo signo a signo, e agora é o signo da Serpente. Pessoas que nascerem de, entre a noite de 3 de fevereiro de agora até 3 de fevereiro do ano que vem, nascerá sobre o signo da Serpente. Portanto, a gente tem gerações que nesse ano estão inteirando 12, 24, 36 anos, né? E por aí vai. Ou seja, um ciclo que se fecha. Eu me lembro que na leitura anterior, não me lembro exatamente não, porque são muitas leituras que eu faço, mas tratou muito dessa coisa assim desse momento, né? Também de finalização e reinício de um ciclo. Houve a finalização no ano passado e neste ano se reinicia, certo? Então vamos lá, concentrando aqui, fazendo conexão com todas aquelas pessoas que chegam e que tem a serpente como um dos pilares, seja ano da serpente, mês da serpente, dia da serpente ou hora da serpente. Se você não sabe todos os seus pilares, tem aí na descrição do vídeo o endereço de 3 sites que vão lhe oferecer uma calculadora para você colocar a sua data de nascimento, e a partir dessa data de nascimento você vê os 3 pilares. A gente geralmente só conhece mais o pilar do ano, né? Então, o signo chinês do ano em que a gente nasceu. Mas a gente tem também como influência o signo chinês pelo dia, pela hora e pelo mês de nascimento, certo? Então, você pode ler ouvir essa leitura de serpente, mesmo não tendo o ano, mas tendo em um outro pilar desse como mês, dia ou hora, tá bom? Então, vamos lá. Universo, por favor, me diga como é que será. Me fala sobre o ano da serpente para as pessoas do signo da serpente. Ano, mês, dia e hora. Me fala como será esse ano. O que é que ela precisa saber, essa pessoa precisa saber mais, precisa compreender mais sobre esse ano da energia da serpente para as pessoas que são do signo da serpente no horóscopo chinês. Senti aqui de tirar o Lenormand em conjunto. Universo, por favor, me diz como é que será esse ano da serpente para as pessoas nascidas no signo da serpente. Ano, mês, dia ou hora. Como será? Ano da serpente. Para o signo da serpente. Nós temos 4 de pentáculos com o coração. 6 de espadas com o navio.
Coisa linda, viu? É, eu já estou dando spoiler, né? Mas é muito interessante como o tarô ele está dialogando aqui muito bem com o Lenormand. Seis de paus com as cartas e quatro de copas com a criança. Interessante, começa com quatro, termina com quatro. Vamos lá. Existe aqui uma certa algo que talvez esteja sendo preciso elaborar durante esse ano da serpente para vocês, que é sobre isso, do que é estar mudando, né? Porque vocês aqui mostram seis de espadas com o navio. Navio, ele fala de grandes mudanças na vida de quem tira. E o seis de espadas é uma grande mudança também. Na carta de Waite, eu vou pegar aqui a carta de Waite só para vocês verem. Então vejam aqui que esse seis de espadas aqui é porque o tarô de Marcelo ele não trabalha com imagens, como é representado no tarô de Waite Smith. Vê que é uma pessoa, como se fosse uma família, né? Tem um homem, uma mulher e uma criança fazendo uma transição, indo de uma margem à outra. Estão de costas, então, como estão de costas, eles estão realmente abandonando algo conhecido e indo, e não estão de cabeça para baixo, ou seja, não estão vendo para onde estão indo, né? Ao mesmo tempo que eles têm aquela fé de, não, eu estou realmente deixando isso tudo, viro as costas, nem olho para trás para não virar estátua de sal, mas também não estou olhando para o que vem à frente. Mas esse não olhar não é porque você não quer ver, é porque você realmente não está conseguindo ver diante da dimensão que é essa mudança. Porque os navios, na leitura da Lenormand, representa uma grande mudança. Então, você tem nesse ano da serpente essa grande mudança. Veja, a serpente em si, ela representa essa mudança. Primeiro, pelos movimentos dela, que ela, né, ela anda fazendo movimento, então é um ano de movimento, não é um ano de coisas estanques. E aí já já eu chego nos quatro aqui, tá? Não é um ano de coisas estanques, é um ano de movimento. E a madeira, que é o elemento da serpente desse ano, ela representa a árvore, que também está em expansão e em crescimento, né? A árvore, as pessoas se enganam pensando assim que madeira é aquele elemento fixo, morto, parado, não, porque a madeira ela representa esse movimento da planta, né? Da planta que cresce, que expande, que sai lá da sementinha, que vai expandindo em direção ao céu. E o interessante, é que também, desculpa, só um instante, é que também na interpretação dos elementos, que na verdade na cultura, né, na filosofia chinesa, não se chama de elementos, se chama de movimentos, terra, fogo, metal, madeira e água, né? O elemento madeira, ele também representa o vento, por isso que não tem um elemento ar. Então, são 5 elementos ou movimentos: fogo, madeira, terra, água e metal. São os elementos na filosofia, no conhecimento chinês, certo? Esse elemento da madeira, ele representa também o vento. Então, no I Ching, o elemento madeira, ele é representado pelo trigrama Sun, que é a filha mais velha. E Sun, ela é o vento e é também a madeira. Veja, elemento, madeira e vento. Os dois se integram, porque a imagem é de uma árvore, por exemplo, de uma planta, que ao tempo em que ela está no movimento da expansão dela, ela também nutre o oxigênio da gente, não é? Pela fotossíntese. Veja a sabedoria, como é bonita, né? Então, falar de uma planta é falar também do oxigênio, do ar que a gente respira, do vento. Então, não é nada parado. O vento não para, assim como a madeira não para. Portanto, o ano da serpente em si já é um ano que trata para todo mundo, todos nós, sendo da serpente ou não, de um ano de movimento, de um ano de movimento e
de expansão, como a árvore que cresce. Aí você é do signo da serpente. Logo, essa intensidade no campo da expansão e do movimento vai ser especialmente para você, nativo, nativa do signo de serpente, né? Daí que a gente tem os 6 de espadas e os navios falando assim que vai ser um ano dessa mudança, né, desse movimento. E é um movimento em direção a mudar mesmo, a sair de um lugar e ir para o outro, a expandir os seus planos, os seus projetos. E aí, isso de expandir os seus planos e os seus projetos é confirmado no outro 6. Veja como é interessante aqui, como se apresenta o jogo. 4, 6, 6, 4. 4 de pentáculos, 6 de espadas, 6 de paus, 4 de copas. E aí, o que é que a gente tem? A gente tem que 2 quatros, ele referem a tudo aquilo que você tem estabelecido, fixo, porque o 4 ele traz essa energia de fixação, né? Tudo aquilo que você tem fixo. E o 6 no meio, falando de tudo aquilo que você precisa expandir, ou seja, sair do fixo e ir para o movimento, né? Então, é um ano que você precisa ir em movimento, você deve seguir em movimento, porque aí o 6 de paus e as cartas falam que é um ano de oportunidades para você sistematizar algo na sua vida em termos de projetos pessoais, certo? Oportunidades de você conquistar seus projetos pessoais. Tem muito aqui no campo da realização de trabalho, projetos de ideias, projetos de, sabe, de casa, de papelada, muito sobre papelada que você vai lidar. Então, pode ser, por exemplo, uma casa que você vai se mudar de casa, você vai mudar de trabalho, você vai mudar aquilo que envolve papelada, né? Então, pensando assim, papelada, questões administrativas, questões jurídicas que estão envolvidas na sua vida e que representam uma grande mudança. Uma mudança de lugar, uma mudança de trabalho, uma mudança de relacionamento, por que não dizer, né? Pensando em papéis assim, por exemplo, papéis de casamento. Então, você sair, você se casar, você se separar e se casar novamente, ou você se separar e ficar solteiro ou solteira. Então, os quatro, o 4 daqui e o 4 daqui, estão te avisando que é um momento de você sair dessa fixação em algum sentido e se movimentar para uma nova situação. Se movimentar para o novo. Vou chegar aqui no 4 de copas depois, mas vamos começar pelo 4 de pentáculos, né? 4 de pentáculos e o coração. Então, começa a você olhar para aquilo que você conquistou sobre você mesma ou você mesmo. Aquilo que você conquista, aquilo que você estabelece, aquilo que você pensa sobre si, aquilo que você planejou para si, em termos de como você lida com isto. Então, veja, não é sobre o que você ganha, é sobre como você lida com tudo isso que você ganhou, que você recebeu, que você construiu, que você elaborou para a sua vida, né? Como você se manifesta emocionalmente em relação a isso, em relação ao que você tem. Por que vai ser importante você pensar sobre isso? Porque se você está nesse movimento de fazer uma mudança, se você olhar para tudo isso que você já conquistou até hoje com um olhar de dominação e de apego, se você se apegar àquilo, emocionalmente falando, você não consegue fazer essa mudança. Você não consegue chegar nesse outro lado, dessa outra margem, né? Então, é um apego aqui mais emocional do que realmente físico. Por exemplo, você ter apego a dinheiro, por exemplo. Então, você tem o apego àquele objeto material, aquela quantidade material, por algum motivo que seja. Ou você ter um apego que seja um apego emocional sobre as coisas que você conseguiu até hoje. Vou dar um exemplo.
você tem a oportunidade de mudar de trabalho. Você tem a oportunidade de ir para uma outra empresa, a outra associação, a uma outra escola, se for seu caso, a um outro curso universitário, se for seu caso. Mas você tem um apego emocional àquele lugar, àquela situação. Como disse, poxa, eu tinha batalhado tanto para fazer aquilo, eu batalhei tanto para estar naquele lugar e agora eu vou deixar? Veja, é um apego puramente emocional, puramente do que você construiu emocionalmente para estar naquela situação, mas que isso não faz mais sentido para você, porque você precisa mudar, precisa fazer a transição, precisa ir para o outro lado da margem. Então você tem que realmente olhar para trás, virar as costas. Esse desapego é no sentido do seu coração mesmo, porque o que está se apresentando para você na outra margem é uma conquista. Então, você vai sair de um estado e vai para o outro, você vai sair de um ambiente e vai para outro por uma conquista sua. Não é nada que foi surgiu ao acaso. É algo que, inclusive, está lhe sendo dado, esse novo está lhe sendo dado pelo universo. Isso que vai acontecer, as coisas que vão chegar, o novo trabalho, a nova casa, seja o que for, vai chegar como algo trazido pelo universo por conta de uma trajetória sua. E aí o que é que você precisa? Precisa aceitar. Se você não quiser aceitar, também, tudo bem. Você pode ficar ali ainda, apegada, segurando, né? Segurando aquilo que você acha que você deve se manter seguro por uma questão emocional. Pode. É livre-arbítrio, né? Mas vale a pena? Vai valer a pena? Se o universo está lhe presenteando para algo novo, se o universo está lhe presenteando essa mudança, e é uma mudança grandiosa, olhe direitinho as suas teimosias e os seus apegos e perceba esse novo que se apresenta. Que aqui o 4 de copas e a criança fala disso, né? Do novo que se apresenta, e o 4 de copas ele fala disso, de algo que está sendo oferecido para você e que talvez por uma resistência emocional, e aí fazendo a leitura dos cantos, por uma resistência emocional, um apego emocional, você em algum momento resista em fazer essa travessia que se apresenta. Mas aí eu peguei também a carta que representa o 6 de paus, e olha, essa travessia é para algo que lhe é de direito, viu? Para algo que é consequência das suas lutas. Então é algo que você não recebe à toa, que não chega à toa para você. Confia. Vamos ver tematicamente. Amor para as pessoas do signo da serpente. Universo, por favor. Como será o ano da serpente no campo do amor para as pessoas do signo da serpente? E aí é especial para as pessoas do dia e hora, porque se referem ao nosso aspecto mais dos relacionamentos, mas também pode ouvir as pessoas que sejam dos pilares ano e mês no signo da serpente, certo? Como será no campo do amor, dos afetos e do relacionamento? Caiu a rainha de copas. Vamos lá ver se confirma. Para as pessoas do signo da serpente, por favor. Amor, afetos, relacionamentos para as pessoas do signo da serpente neste ano da serpente. Nove de pentáculos, já é um bom sinal, vamos ver se confirma. 6 de copas, 5 de pentáculos, interessante.
E 3 de espadas. Veja, é hora de deixar as dores para trás. Existe aqui, me lembrou uma essência floral chamada honeysuckle, que é quando a pessoa ela está apegada ao passado, porque acha que tudo de bom estava lá atrás, né, de alguma forma. Então existe aqui uma sensação assim de quem de rejeição, até posso dizer, de rejeição ou de abandono, uma sensação de ter estado, sabe, quando a gente olha para trás e sente falta de uma pessoa, por exemplo, e essa pessoa foi embora, e nisso que a pessoa foi embora, a gente fica fazendo, até idealizando essa pessoa. A pessoa foi embora, mas a gente idealiza ela e entra num estado de uma escassez emocional que diz respeito também ao nosso auto-amor aqui, nosso amor próprio. E aqui fala que as suas dores a serem tratadas nesse ano é sobre a dor do amor próprio aqui, ferido. E isso, quando você fica olhando para trás e alimentando uma relação que foi no passado, e aí mesmo que você esteja com outra pessoa, mas você sempre olha para trás e sempre se refere à sua ideia de amor, à sua ideia de afeto, à sua ideia de felicidade a essa pessoa, e você não sabe, talvez não perceba que você está se diminuindo. É interessante que a carta 9 de Pentáculos, ela abre, ela falando assim da necessidade, ou talvez que você esteja, nesse momento, sentindo a necessidade de sentir aquilo de novo, né? De sentir no seu corpo, de sentir no seu corpo aquilo que você já foi. É muito mais do que de algo sobre outra pessoa, é sobre você mesma, é sobre você mesmo, de quem você foi quando você estava naquela situação com aquela pessoa que você está sentindo falta. E aí, quando você olha para quem você é hoje ou está vivendo hoje, existe uma sensação assim de vazio, né, de falta, de frio até, porque você não está conectada com esse amor por você mesma, com esse amor por quem você é e pelo que você tem a oferecer. E isso pode resultar numa idealização de alguém ou de algum tempo, por exemplo. Pode ser assim que você ainda esteja com essa pessoa, mas aí você fica comparando como era melhor antes, como recebia mais carinho, mais atenção antes. Isso tudo é sobre você, não é sobre a outra pessoa. Vamos ver o que a Lenormand nos auxilia aqui, por favor. Aprofunda essa leitura de amor para as pessoas do signo da serpente. E aí você aqui está me dizendo assim que essas dores elas estão tomando o seu corpo físico. Você está deixando de se conectar à sua própria libido, porque as dores elas estão mais fortes aqui. Mas serpente tem uma força, libido e de uma sensualidade integrativa. Quando eu digo sensualidade integrativa, eu inventei agora. É para não limitar a ideia de sensualidade à relação sexual, né? A sensualidade que é a capacidade de sentir o mundo, sentir o vento no rosto, de sentir o movimento do corpo, né? Que a serpente faz, de ter esse movimento sensual, a Kundalini que é representada por uma serpente, é esse fogo, essa vitalidade no corpo que você tem, serpente. Você tem, mas as dores, elas tomaram o seu corpo de um jeito que você tem que observar se não esfriou esse corpo sensual que você tem e que é tudo por conta daquilo que você olha para trás e tem saudade de si mesma, de quando você era, não é saudade do outro, é saudade de si mesmo. E olha aqui quem aparece, os ratos, falando do desgaste do seu corpo, um desgaste do seu corpo físico aqui. Os caminhos, a montanha e o cachorro. Aqui tem uma necessidade de você buscar esse amor por si, né?
E o seu corpo físico ele está passando por uma situação de desgaste da sua libido, da sua sensualidade, no sentido assim de quem você consegue, do que você consegue sentir com o seu corpo em relação ao mundo, primeiro em relação a você mesma, ao você mesmo, depois em relação ao outro, né? E que você, para você poder fazer essa reconexão, você precisa seguir, você precisa seguir. Você precisa seguir e superar, né? E você pode, então vai ser um ano em que você vai precisar atravessar assim esses sentimentos de dores e de, sabe, ligação ou apego ao passado. Você vai precisar escolher: eu continuo nisso ou eu me reconecto a mim, ao meu próprio corpo, aos meus movimentos, aos meus desejos, né? Deixar de olhar tanto para os outros e olhar mais para si mesmo. Se conectar também com o amor que tem tudo isso. Às vezes uma pessoa do passado, a gente olha e fica querendo que aquele passado volte em, em situações, em lugares, em palavras, que as palavras sejam ditas novamente, que os lugares sejam visitados novamente. E não é sobre isso. É sobre o amor em si. E o amor em si, ele está presente em tudo e em todos os tempos. O amor é atemporal. Aquele amor que foi no passado, ele continua sendo. Mesmo que as palavras não sejam ditas, mesmo que os abraços não sejam dados, mas aquele amor continua existindo. Ele continua aqui. Isso é algo que você vai precisar aprender nesse ano. Que o amor continua aqui. O amor está aqui. O amor não esteve lá no passado, não esteve numa relação, não esteve numa palavra dita, não esteve, sabe? O amor continua sendo, o amor é. É sobre isso que você vai aprender esse ano, olhando principalmente para o amor que está no seu corpo, nos seus movimentos, nos seus prazeres diante da vida, que é respirar, sabe? Tomar um banho de mar, tomar um banho de cachoeira e sentir novamente essa libido, te posicionar diante da vida afetiva e amorosa, certo? Já está ficando bem longo, tá que nem de macaco me surpreendeu. Comecei a ler, quando eu vi, foi 40 minutos. Mas é isso, tá, pessoal da Serpente? Agora vamos falar sobre o campo do trabalho e do dinheiro para as pessoas do signo da Serpente, especialmente Serpente ano, Serpente mês. Mas não somente, pode ser também Serpente dia e hora, mas é principalmente esse campo, esse pilar, né? Tá mais forte no ano e mês do nosso nascimento. Então vamos lá. Como será o ano da Serpente no campo do dinheiro e do trabalho para as pessoas do signo da Serpente, universo? Por favor. Ano da Serpente. Eu esqueci de baixar as notificações. Eu não sei se fica ouvindo no vídeo, depois eu tenho que ouvir. Ano da Serpente. Pessoas da Serpente no campo do trabalho e do dinheiro. Pagem de Pentáculos. Coisas novas começando, né? 4, olha, o apego, viu, novamente. Você precisa cuidar das coisas apegadas. Talvez uma necessidade de segurança, né? Que venha aqui, que esteja trabalhando em sua vida novamente aqui, o enforcado ou pendurado, falando dos apegos. Eita, olha aqui, ó. 4 de Pentáculos. Vocês viram que eu embaralhei, eu puxei e tirei, né? Olha, novamente, fala aqui, muita energia de apego. Bem, pode ser apego, mas vamos pensar aqui, então, no que você está vibrando para o universo, né? Você está vibrando para o universo uma necessidade de segurança, ao que parece. De se sentir segura ou seguro naquilo que faz, no dinheiro que recebe, no trabalho que faz.
E é bom ter segurança. Mas o enforcado, o pendurado e o valete, eles estão aqui também falando na necessidade de ousar, necessidade de você ver as coisas de uma forma diferente, de você se abrir, né, a ver as coisas sob uma nova perspectiva. O Enfocado ele traz muito isso de você soltar as coisas, porque aqui não fala tanto, mas tem outros tarôs que vão mostrar caindo dos bolsos, né? Cai dos bolsos do enforcado as moedas, porque ele foi colocado de cabeça para baixo, então o dinheiro dele cai. Então é a coisa de, sabe, deixar aí o peso, deixar o peso de coisas que só são coisas, porque é importante se sentir seguro, segura, é importante ter segurança material. E você se sente, inclusive, mais segura, mais seguro com determinadas coisas sendo firmadas, mas o Valete diz assim que é um ano do novo, é um ano do novo, é o ano do arriscar, é o ano da coragem de começar de novo, é o ano de fazer diferente. Então, vai ser um ano em que você vai precisar equilibrar essas questões dentro de você, principalmente, né? De você olhar para os seus apegos, olhar para aquilo que é oferecido de novo, de renovação na sua vida e, e se abrir para essas mudanças que estão acontecendo de uma forma bem potentes para a sua vida, né? Então, coisas novas estão para vir. É um ano do novo se apresentando. Se você ficar apegada ou apegado a uma necessidade de segurança material, a ideia de segurança é tudo aquilo que você absolutamente conhece, então você perde a oportunidade das coisas acontecerem. Porque nem tudo é o que a gente conhece. A gente tem que também fechar os olhos e aceitar o desconhecido, que é o novo, né? E nesse desconhecido podem vir ali coisas maravilhosas para a nossa vida. É um ano que você vai precisar aprender também a arriscar um pouco, mantendo segurança, mas sem se apegar à necessidade de segurança. Porque aí o risco, na verdade, não vai ser um risco cego, vai ser o risco corajoso daquilo que você sabe que você é capaz de vivenciar, do novo que você pode receber na sua vida, certo? É isso, serpente, que seja um ano bem bom para você, essas mudanças sejam bem positivas e você seja bem feliz. Até mais.